Olá, olá, segundo ano, muito boa tarde. Chegando aqui para nossa aula de redação do dia 20 de agosto. Bora lá? Nossa aula hoje vai ser bem divertida, hein? Nossa produção promete hoje. Olha só, você já ouviu falar em caça-palavras? Tem pessoas que são viciadas em caça-palavras. Sabiam disso? Tem umas revistinhas só com caça-palavras. Revistinhas feitas só de caça-palavras. Você sabia disso? Pois é. Então, ó, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos planejar um caça-palavra, né? Você sabe o que é essa brincadeira? Hum? É uma brincadeira de as pessoas aí costumam passar o tempo, às vezes, né? Muitas as pessoas mais idosas têm o hábito de fazer caça-palavras, né? Ficar ali, ó, passando o tempo, né? Fazendo caça-palavras. Então, nossa produção de texto hoje, na aula de redação, será sobre caça-palavras. Então, vamos lá, né? Que eu vou escrever caça-palavras sobre animais, né? Nós vamos escrever aí um caça-palavras sobre animais, ok? Então, aqui, ó, na página 78, tem um modelo de caça-palavras, tá vendo? Aqui tem a figurinha da Magali. Então, como que ele é formado? Como que se constitui um caça-palavras? Primeiro vem aqui, ó, o título, passatempo, tá vendo? Aí aqui vem o texto, a frase, né, do que diz que deve ser feito. Vamos encontrar no diagrama as palavras grifadas no texto, né? E aqui vem o texto, onde estão as palavras que serão caçadas, né? Que serão procuradas no diagrama, aqui no caça-palavras. Então, aqui tem o texto falando sobre a importância de tomar sol e os cuidados, né? Os devidos cuidados que temos que ter aí na hora de tomar sol. Tá? Então, tem aqui as palavras grifadas, tá vendo? Ó, elas estão grifadas, que são as palavras que devem ser encontradas aqui no caça-palavras. Aí tem o espaço, né? Onde as palavras estão escondidas. Tem uma imagem sobre o assunto, tá vendo? A Magali lá de chapéu, com a sua água de coco, que quando a gente toma sol tem que se hidratar, né? E aqui, ó, tem uma caixinha com as respostas do caça-palavra, né? Escrito em letras bem pequenas aí, para quando se a pessoa não encontrar a palavra, ela pode recorrer à resposta, ok? Então, o que você vai fazer? Você vai conversar aí com o pessoal de casa, né? E nós vamos produzir um caça-palavras. Aqui na página 79, traz aqui, ó. Para produzir, você vai lá na página 141 e 143 e vai escolher um desses textos, tá? O que esses textos são? Vou mostrar para vocês. Então, aqui ó, nós temos o texto que fala sobre o tucano, um sobre o bicho preguiça e o outro que vai falar sobre o peixe-boi, perdão, né? Então, esse texto, é um verbete enciclopédico. O que é isso, professora? São textos que trazem informações muito importantes, né? Sobre uma personalidade, sobre alguma coisa, sobre um lugar, um animal, né? Que é o nosso caso aqui. Então, traz informações sobre esses três animais, o peixe-boi, né? O bicho preguiça e o tucano. Então, você vai escolher um desses três, né? Aí você vai juntar com alguém aí da sua casa, vai escolher um adulto, ou até mesmo um primo, ou um irmão, né? Que tiver aí com você. Você escolhe um e a outra pessoa escolhe o outro texto, tá? Aí, o que a gente vai fazer? Vamos voltar lá agora, na página 80, né? No texto que você escolheu, você vai selecionar 9 palavras para esconder. Aí você vai marcar essas palavras lá no texto, tá? Aí, como a gente está estudando
né? Estudamos aí nesses capítulos substantivos e adjetivos. Então, você vai marcar aqui no texto palavras substantivas e palavras adjetivas. Você vai escolher 9 palavras. Você pode usar o seu marca-texto para marcar aqui as palavras, né? Então, aqui vamos pegar só essa primeira frase aqui do texto do tucano, ó. Tucano, né? É um substantivo que dá nome ao tucano, né? Ao bicho tucano. Eles têm olhos azuis. Então, aqui está falando que os olhos, o substantivo olhos, são azuis. Então, aqui é um adjetivo que está dando a cor dos olhos do tucano, né? Com pupilas negras, ó. Então, aqui nós só nessa linha aqui, ó, nós temos o quê, ó? 2 substantivos e 2 adjetivos, né? Olhos e pupilas azuis e negras, tá? E um bico, ó, comprido, amarelo e preto, tá? Então, aqui tem mais 3 adjetivos e o substantivo bico, tá? Então, você vai selecionar aí 9 palavras no texto que você escolher, no caso, se for o texto do tucano, ou 9 palavras no do bicho preguiça, ou 9 aqui do peixe boi, ok? Aí, você escolhe um texto e uma pessoa de casa escolhe outro texto. Aí é hora de começar a montar o nosso caça-palavras. Aí aqui na página 145, tá vendo? Ó, tem aqui o caça-palavras. Nós vamos ter 2 caça-palavras. Tem um na página 145 e outro na página, passa filhinho, 146, tá vendo? 2 caça-palavras. Aí você vai escolher o seu texto, vai recortar e vai colar aqui. Aí a pessoa que vai fazer junto com você vai colar o dela no dela, tá? Então, você vai começar a esconder as suas palavras, tá? Uma dica é começar pela palavra maior. Então, você vai pegar lá no texto que você escolheu, as palavras que você grifou, e você vai pegar a palavra maior. Qual é a sua palavra maior? E vai começar por ela, tá? Então, você vai começar da palavra maior para a palavra menor, combinado? E vai escondendo lá todas as suas 9 palavras no seu diagrama aí, ok? Então, ó, aí aqui tem as dicas da Tina, né, que eu falei. Você vai precisar identificar as palavras maiores primeiro, tá? Copie as palavras, né, em ordem crescente, da maior para a menor. Pega uma folha e faça um rascunho. Copie aí as palavras, tá? Outra dica. Coloque as palavras todas em caixa alta, tá? Para facilitar aí a sua escrita e também que a outra pessoa encontre, ok? Então, ó, coloque primeiro as maiores. Você pode colocá-las de cima para baixo, da esquerda para a direita, né? Então, você pode colocar ela na horizontal ou na horizontal, perdão, ou na vertical, né? Ou em pé ou deitado, ok? Então, acrescente as outras palavras, né? Elas podem ser cruzadas entre si, né? A mesma letra para 2 palavras, tá? E por último, preencha os quadros, né, que ficaram vazios com outras letras. Tome cuidado para não formar palavras que não estejam no texto, tá? Então, você vai preencher aí, na hora que você colocar todas as suas 9 palavras, você vai preencher o seu diagrama com as outras letras do alfabeto, tá? E também depois você vai pensar como vai colocar a sua resposta, né? Aqui, ó, no da Magali, tá vendo? A resposta está aqui no cantinho, né? Na vertical, em pé. E aqui, ó, você pode colocar, né? Deve ser escrita com letras pequenas e se posicionar no canto da página. Virada de lado, igual aqui no passatempo da Magali, ou de cabeça para baixo, igual aqui embaixo, ó. Tá vendo? Igual o modelo que eles colocaram aqui, ó. Aí você vai colocar as palavras que estão na horizontal e depois as palavras que estão na vertical, tá? Ou da vertical e depois na horizontal. Aqui a ordem aqui não interfere, tá? O importante é ter horizontal e vertical, ok? Aí depois você vai fazer aí uma conferência no seu texto, né? Igual eu falei, vai colar o seu texto lá na parte indicada e vai conferir ele, vai revisar, né? É possível encontrar todas as palavras que estão destacadas no texto? Sim ou não? Você colocou todas as palavras? Sim. As respostas estão escondidas na página?
né? As respostas estão lá, você colocou o quadradinho, lembrando que a letra é pequenininha. As palavras estão escritas corretamente, né? Então, procure escrever corretamente as palavras, né? Por isso é importante fazer aí, faça um rascunho com as palavras na ordem, né? Da maior para a menor, para você escrever corretamente, ok? Então, avalie aí se está tudo ok. E o que você vai fazer? Vai trocar o seu caça-palavras com a pessoa aí da sua casa que fez o outro caça-palavras e vocês vão se divertir junto aí, ok? E depois vai tirar uma foto dos dois caça-palavras e mandar para a professora lá no nosso e-mail, combinado? Então essa foi a nossa aula hoje de redação, produção textual aí, produzindo um caça-palavras, tá? Fiquem com Deus, beijo no coração e se cuidem, até a próxima aula.